Ideologia de gênero. O que é isso? O que é ideologia de gênero? Eu acho, né, que a maioria das pessoas não entenderam a proposta da ideologia de gênero, né? E estão falando besteira aí. E estão até botando crianças indefesas para fazerem vídeos falando contra a ideologia de gênero. Eu peguei e separei um vídeo aqui, eu vou assistir esse vídeo com vocês e depois eu vou comentar. Está se falando muito por aí sobre a ideologia de gênero. Essa ideologia afirma que ninguém nasce homem ou mulher. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Ela diz que você é livre para escolher o que quiser. Realmente, todos somos livres para escolhermos o que quisermos. No caso, nós podemos escolher o que comer, o que vestir, mas não podemos escolher pelo que vamos nos atrair. O mais corriqueiro, o que mais acontece é o homem realmente ser atraído por mulheres, né? O sexo ser oposto, né? No caso, sermos heterossexuais. Isso é o que mais acontece. O que não significa que não existam homossexuais ou que então tenha surgido, parecendo que é uma doença, né? Que aconteceu assim, hoje a gente tá vendo homossexuais pela rua. Nunca vemos, né? Nunca vemos, desde o tempo passado, há muito tempo atrás existem homossexuais. Nos animais a gente vê comportamentos homossexuais. Então, tipo, não tem nada a ver, é escolha, não é uma escolha. Pergunta para um homossexual se ele teve escolha. Até porque, se ele tivesse uma escolha, pelo tanto de preconceito que ele sofre, pelo tanto de pessoas anencéfalas que chega pra ele e critica ou que fica fazendo piadinha, ele não iria escolher. Quem escolheria? É a mesma coisa de você escolher ser mal visto pela sociedade, porque o homossexual ele é mal visto pela sociedade, então ninguém escolhe. Isso mesmo, ela quer confundir você. Confundir, ninguém. Você acha que o professor vai chegar aqui e vai querer começar a confundir as crianças? Não, a única coisa que o professor vai ter que falar nessa ideologia de gênero é falar assim, ó, gente, tem pessoas que são diferentes. Tem pessoas que não pensam como você, que não têm os mesmos hormônios que você. E por conta disso, ele sente atração pelo mesmo sexo. Aí, isso é pra quê? Pra criança já crescer sem um preconceito. Pra criança crescer e não querer matar um homossexual como acontece todo dia. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo pra que serve a ideologia de gênero? É pra respeito. Ideologia de gênero é pra respeito e não pra qualquer outra coisa. Não é pra confundir crianças, não é pra falar que a criança tem escolha. Tem gente até falando aí que a ideologia de gênero... Olha o que a galera tá falando. Falando que a ideologia de gênero diz que a criança tem que experimentar de tudo. Não é, cara. Não é pra experimentar de tudo. Aqui todo mundo sabe, já tem a consciência. Dizendo que meninos podem ser meninas. E meninas podem ser meninos. Mas isso tá errado. Sim, muito errado. Pois com isso, eles querem confundir também a nossa fé, dizendo que o nosso Deus pode errar. Querem trocar a verdade de Deus por uma mentira. Mas o nosso Deus nunca erra. Ele nunca erra. Meu Deus me fez menina. Meu Deus me fez menino. Meu Deus não errou comigo. Olha que absurdo. Meu Deus não errou comigo. Ou seja, eu sou heterossexual. Como se fosse um erro. É um erro ser homossexual. É pecado ser homossexual. É tudo de ruim. Você tá vendo como é que a criança cresce? E aí depois essa criança aí tá fazendo piadinha com o homossexual. Tá. E aí ainda fala aqui que é da igreja, né? É da igreja e Deus, fala o nome de Deus e tudo. E tá ensinando preconceito para as crianças, pô. E o pior que não é nem a culpada, não é nem a criança. É o pai que bota a criança pra fazer. Porque eu tenho certeza que essas crianças não sabem nem o significado das palavras que eles estão falando. Deve ter pegado um texto lá, né? O pai, a mãe, sei lá quem fez, a igreja fez o texto. Aí eles começaram a falar aí. Gente, não é um erro ser homossexual. Os homossexuais existem, como eu já falei. A ideologia de gênero é justamente pra gente começar já a introduzir pra criança, já falar pra ela, olha, você
é heterossexual, só que tem o seu coleguinha que não é. Então você tem que respeitá-lo, entendeu? Você não pode fazer piadinhas dele. Eles falaram muito aí de escolha, de escolher o sexo, né? Como se a criança tivesse a oportunidade de escolher. Mas na verdade não é isso que a ideologia de gênero prega. Não é para escolher, é justamente para aceitar a diferença. A ideologia de gênero não é para confundir o seu filho. A ideologia de gênero é simplesmente para avisar para ele que existem pessoas diferentes. E se você, pai, mãe, não sabe disso, você já deveria ter entendido que existem pessoas diferentes. Deputado Bolsonaro tem um argumento tão bom. Pense num argumento bom. Eu não quero ver o meu filho Joãozinho brincando de boneca. Nenhum pai vai querer ver o filho Joãozinho brincando de boneca. Como se o que a pessoa brincasse decidisse se a pessoa tem atração por homem ou por mulher. E quantos jogadores de futebol aí são homossexuais? Jogaram futebol. Sabe como é que uma pessoa se torna jogador de futebol, Bolsonaro? Você sabe como se torna jogador de futebol? A pessoa tem que jogar bola a vida dele toda, passar por um monte de panela, passar por um monte de teste para depois começar a carreira dele no futebol. E mesmo assim existem muitos homossexuais. E bola é jogo para homossexual? É jogo para quê? Para pessoas normais, para homens, para mulheres. O que a ideologia de gênero tem não tem nada a ver com o que a pessoa tá brincando ou deixando de brincar. Eu fico pensando, né? Como é que Bolsonaro pensou nesse argumento tão fantástico, né? Porque é um argumento, tipo, tão fantástico, Bolsonaro. Porra, parabéns aí pela sua criatividade em escolher um argumento tipo pancada. É porque na verdade não tem argumento. Não tem argumento contra a ideologia de gênero. Não existe. Porque a ideologia de gênero não é para confundir, não é para fazer escolher, é simplesmente para respeitar. Se você não é a favor da ideologia de gênero, saiba que você é um preconceituoso, porque você não entende, né, do assunto, você não entende e você quer, com o seu senso comum, com o que você tem na sua cabeça, decidir por outros. Em 2017, um filme muito bacana ganhou o Oscar, né? Não sei se vocês conhecem, se vocês já assistiram, chamado Moonlight, Sobre a Luz do Luar. É a história de um garoto negro que também é homossexual, né? Desde criança ele era homossexual, mostra bem no vídeo, não é algo que, hoje eu vou me tornar homossexual, hoje eu vou escolher ser homossexual, não, ele já cresce com aquilo. A mãe dele era drogada e ele passa por um monte de problema no filme aí, mas você vê, é um filme que ganhou o Oscar aí, né? E fala justamente dessa ideologia de gênero, do respeito pela diferença, do como a criança é assim, por que a criança é assim, que ela já é assim, não é uma escolha. Se você é contra a ideologia de gênero, você também é contra o respeito, você é contra o seu próximo, você não raciocina, porque o raciocínio é justamente para isso, para você entender. Então para desse bloqueio mental. Eu sei que você deve estar aí, não, mas ideologia de gênero não, mas não pode falar para as crianças que elas podem escolher, que não sei o que, não sei o que. Tá continuando com as mesmas coisas. Depois de eu ter falado tudo isso, você ainda tá... Então, tira esse bloqueio mental aí, porque você tá com bloqueio mental das mesmas coisas que essas crianças vão crescer. Pelos pais terem falado para as crianças, olha, homem tem que ser homem tem que pegar mulher. Você já cria esse preconceito, esse senso comum, e aí acaba, pessoas que são diferentes acabam se sentindo mal por isso, né? O problema todo é que pessoas se sentem mal, e não só o bullying, pessoas morrem todos os dias por conta dessa merda de pessoa que pensa que é o dono da razão. Dê um like no vídeo, compartilha com os amigos sobre a ideologia de gênero para todo mundo entender essa parada de ideologia de gênero, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Todo mundo tem que entender isso, entender a parada. Porque se você não entende também, realmente você vai falar besteira. Então você tem que entender. Eu já fui uma pessoa completamente contra. Por quê? Eu cresci, né? Eu cresci numa sociedade completamente homofóbica. Então eu era completamente contra homossexuais. Eu não queria falar, eu não queria... Hoje eu não tenho mais essa besteira, né? São pessoas normais, são pessoas como você. A única diferença é a pessoa com quem ele transa. E o que você tem a ver com isso? Com o prazer da pessoa, com a intimidade da pessoa. Você não tem nada a ver com isso.
Ah, mas estão falando isso é para crianças não sabem nada. Pois é, e olha o que você está falando. Você está falando que o seu filho tem que excluir os homossexuais, tem que falar que tem que excluir todas as minorias. O real sentido da ideologia de gênero é ensinar para crianças respeito pelo próximo.